Alô, buanas! Como estão os nobres psites? Tudo em riba? Hoje a gente vai falar, acredite se quiser, de um filme dos Trapalhões. Mais precisamente, um filme estrelado pelo senhor Didi Mocó Sonrisal, Colesterol Novalgino Mufumba. Me lembro quase todo o nome, tá? Primeiramente, vou pedir para vocês, quem está curtindo a programação do canal, inscreva-se para acompanhar aí os novos episódios. Sempre tem coisa nova, tá? E a inscrição de vocês ajuda a gente a ter vontade de pesquisar e de gravar. Peço desculpa pelo barulho, tá? Se pegar no mic, tá tendo uma obra deveras desagradável no andar de cima, tá? E eu realmente, o dia que eu tinha para fazer a gravação era hoje, não queria falhar essa semana, tá? Então, se começar uma broca, eles estão minerando esmeraldas ali, tá? Vou falar do filme dos Trapalhões, mas não vou entrar em treta, não vou contar a história do grupo, tá? Só para administrar expectativas. E esse episódio, eu estou gravando exatamente nesse local, porque hoje vai ser, de certa forma, uma viagem emocional. Tá? Não só para mim, como também para quem cresceu nos anos 70, anos 80. E eu assisti esse filme dos Trapalhões nessa TV aqui. É verdade, nessa TV, nessa aqui mesmo. Tá? A minha família não é exatamente acumuladora, tá? Essa TV não funciona mais, mas eu quero transformar ela numa cristaleira para guardar alguns artefatos, né? Algumas canecas, tique e tal, essas coisas. Então ela tá aqui ainda, tá? A TV onde eu assisti esse filme dos Trapalhões tá aqui do meu lado. Tá? A gente está falando desse filme aqui chamado Simbá, o Marujo Trapalhão, tá? Que é com o Didi e o Dedé. Tá? Foi o último filme dos Trapalhões antes do Mussum entrar, e é um filme de 1975, é de um ano antes de eu nascer. Mas passava sempre na sessão da tarde, a gente acompanhava, a gente não sabia, a gente não fazia ideia, né, da ordem, da cronologia da filmografia dos Trapalhões, que é enorme na realidade. Tanto que o primeiro filme que eu assisti no cinema, meu pai me levou para ver O Incrível Monstro Trapalhão, de 81, eu devia ter 5 anos. E era o que a gente tinha para assistir, era o que tinha de infantil, né, para gurizada dessa idade na época. Os Trapalhões, eles fizeram 43 filmes, tá, com o nome Os Trapalhões, que aí tem o Didi e o Dedé, depois entrou o Mussum entrou em 76, e depois o Zacarias entrou em 78. Tá? Entre 65 e 2017, tá? Então se somam esses filmes, que às vezes saíam 2 por ano até, eu acho. Tá? E era um fenômeno do cinema nacional. O interessante é que nos filmes dos Trapalhões, eles podiam fazer coisas que eles não faziam no programa. Tá? Eles tinham cenas externas e pelo que eu fui resgatando e me lembrando, os filmes são mais são aventuras, não são tão cômicos, embora, no entanto, o programa era todo baseado em esquetes, né? Esquetes em que invariavelmente o Didi se dava bem, né? Então tem essa característica interessante dos filmes, e tem vários deles que foram baseados em caça ao tesouro. Teve quase um ciclo de aventuras das Mil e Uma Noites, principalmente no começo, né, com o Didi e com o Dedé, que a gente tem assim, ó, em 72, Ali Babá e os 40 Ladrões. Aí a gente tem em 72 também, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E depois em 73, Robin Hood, o Trapalhão da Floresta. Se eu não me engano, é um que eles dirigem um carro em forma de tênis. Tá? Em 74, Trapalhão na Ilha do Tesouro. Em 77, Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Então tinha essa temática assim de adaptar obras, né, de aventura e tal, para levar para o cinema, e realmente atraía multidões. Tá? Esse aqui em especial, que é Simbá, o Marujo Trapalhão, vamos atentar para o fato que é o Trapalhão, não são os Trapalhões. Tá? Foi baseado na história do Simbá, a história clássica das Mil e Uma Noites, né, que conta 7 viagens, né, do marinheiro Simbá, de Bagdá, em que ele encontra povos diferentes, encontra seres, né, vai para diferentes lugares, encontra um ciclope,
né, ou cíclope, nunca sei direito, né? Tem uma ilha que na realidade é uma baleia, tem o pássaro roca, né? Passa por naufrágio, vai atrás de pedras preciosas, isso tem a ver com o filmezinho, uma das poucas coisas que tem a ver, e tem caverna também na história. Tá? Essa então, a história do Simbá, o Marujo Trapalhão, está aqui, ó, a 8ª e última viagem. Tá? Tem essa brincadeira então que seria a próxima viagem depois da que aparece na história clássica, tá? Que foi traduzida, junto das Mil e Uma Noites, pelo Richard Francis Burton, que a gente tem vídeo aqui no canal. Tá? Esse filme, como vários outros dos Trapalhões, 11 filmes no total, foi dirigido por um sujeito chamado J.B. Tanco. Tá? Ele era um croata, o nome dele era Josip Bogoslaw Tanko. Tá? Certamente a pronúncia está equivocada. E esse cara, ele tem uma história interessante, tá? Que vale a gente abrir um hiperlink. Ele é um croata que veio depois da Segunda Guerra aqui para o Brasil para dirigir, para tentar a carreira, né, no cinema nacional. E ele foi, digamos, ele ajudou a filmar as Olimpíadas de Berlim em 1936, tá? Que foi meio que o início de um certo regime. Ele trabalhou, inclusive, com a Leni Riefenstahl, que foi uma diretora conhecida e infame, né, levou essa infâmia, né, essa fama negativa. Ela dirigiu o documentário chamado O Triunfo da Vontade, tá? Clássico também desse regime, desse certo partido. Mas, terminando a guerra, o J.B. Tanco passou por julgamento e foi inocentado, porque consideraram que ele não era participante do regime, ele não fazia parte do partido, e ele também não apoiou o regime. Tá? Então, mas ele tinha perdido toda a família durante a guerra, aí ele veio para cá. Tá? O cartaz desse filme aqui, entre tantos outros dos Trapalhões, foi pintado por um sujeito maravilhoso, um pintor de cartazes chamado Benício, que fez quase todos os cartazes dos Trapalhões e também muitos do cinema brasileiro. Acho que a Dona Flor e os seus 2 maridos é dele, a Dama da Lotação, tem vários do cinema nacional, assim, que a gente se lembra, nos 70 e início dos 80, que foram feitos pelo Benício. Tá? Então vamos agora para a história. Esse filme, ele é da fase que a gente ainda não tinha o Mussum e Zacarias, então o pessoal que considera os Trapalhões o quarteto vai estranhar. Tá? E inclusive o Dedé e o Didi têm outros nomes no filme, é o Kiko e o Duda, tá? Que eu não sei porquê, seria tão mais legal se fosse o Didi e o Dedé, né? O Dedé quase não aparece, ele é um coadjuvante bem segundo plano, tem poucas falas, então não é exatamente uma... O Dedé ele não chega nem a ser a escada do Didi nesse filme, ele é um coadjuvante mesmo, é um outro personagem que quase não aparece. Quem aparece e rouba a cena na tela é um sujeito chamado Carlos Curti, o velho alemão. A gente chamava ele de velho alemão, que é um alemão com os olhos esbugalhados, que sempre fazia papel de vilão nas histórias, na TV e no cinema. Inclusive, tá, o Carlos Curti aparece, ele faz uma ponta no filme 007 contra o Foguete da Morte, o Moonraker, que foi gravado, tem cenas gravadas no Brasil, e aparece o velho alemão numa cena. Tá? Ele faz o papel de um mágico que está procurando um descendente do Simbá, porque tem alguma coisa a ver com uma garrafa que tem um gênio dentro. Então botaram um gênio na história do Simbá, que não tem problema nenhum na realidade. Tá? E aí a gente corta para o circo, que é cenário de muitas histórias dos Trapalhões, porque eles têm uma ligação muito forte com o humor circense. E também porque eu acho que era barato tu gravar num circo que já estava montado e tem todo aquele fascínio, né, do universo circense. E aí acontece uma confusão entre os Simbás, porque o Didi ele se passa por Simbá e tem o Simbá verdadeiro, que é o descendente, que tem o mesmo nome. O Didi ele acaba entrando na onda, né, de ser confundido porque ele é um baita de um trapaceiro. E como sempre ele quer ficar com a mocinha, ele tem inveja do galã. Tá. Aí tem correria, e eles acabam num navio e o navio naufraga. E aí o filme começa a ficar bom.
Tá? Porque a cena logo depois do naufrágio começa a ficar, tem algumas coisas meio engraçadas, assim, que aí eu comecei a dar risada. Muita piada física, muita porrada, cada pouco tem uma pancadaria. Tem inclusive, tem perseguição de carro, tá? Inclusive tem uma cena baseada em perseguição do 007, tá? Com dublê de carro, tal, que eu achei legal, assim, para uma produção precária. Tá? Aí quando eles chegam na ilha é o caos. Aí coisa completa, aí vira nonsense. Para começar é o seguinte, a tal da ilha que eles chegam é uma chacrinha. É uma chácara, tá? É um sítiozinho que tem cerquinha, tem boizinho. Aí, cara, e aí os caras vestidos de 1001 noites, correndo no meio do mato, passam pela casa do caseiro, todo mundo de turbante. Tá? Aí tem uma outra cena numa bodega, né, que eles estão procurando a tal da garrafa e, cara, e eles começam a quebrar tudo que é garrafa, um na cabeça do outro. A Brahma foi uma das patrocinadoras do filme e a participação que a Brahma faz é ter várias de suas garrafas sendo quebradas. Tá? Achei bem legal isso aí. Grossa pancadaria. Tá? A garrafa, aí tem a brincadeira da garrafa que fica passando de mão em mão, garrafa falsa, garrafa verdadeira, garrafa que tem o gênio. O Didi tem uma hora que ele sobe numa chaminé, antes de subir na mão do Cristo. Tá? Aí depois o Didi pega uma asa delta, só por quê? Porque a asa delta é legal. Tá? Não tem nada a ver com nada. Do nada aparecem uns monstros, tá? O mágico chama uns monstros, tá? Também senta a porrada. Tá? Aí depois eles entram na caverna e aparecem as mulheres aranha. Umas mulheres todas pintadas com os dentes de vampiro, que são as mulheres aranha, que jogam uma teia em cima deles. E aí o Didi pede pro Padim Cisso, pro Padre Cícero, pra ajudar. E aí o que o Padre Cisso manda pra ele? Uma bombinha de flerte, que ele mata as aranhas com a bombinha. Aí depois aí segue, aí tem uma caverna, onde o Didi finalmente descobre o tesouro, que vai dar poderes para ele. O que o Didi faz com aquilo? Ele duplica a mocinha, porque a mocinha não quer ficar com ele, e o Didi não quer terminar mais um filme sozinho. Ele faz uma duplicata da mocinha, faz um clone com a magia. Tá? Olha que mensagem linda para as crianças. O Didi termina rico, e o carro dele no final sai voando. E aí, fim. Gente, assim, não é nem dos melhores, tipo Saltimbancos, que é classicaço, né? Eu acho que é o primeiro que a gente se lembra sempre. E nem dos piores, que nem aqueles que vieram nos anos 80, depois com Gugu, Dominó. Aí eu já tinha largado de mão. Tá? Decepção minha. A dublagem tira muito da graça. Porque o filme nacional era dublado posteriormente, né? Porque a captação de som ela era muito ruim. E eles, assim, vamos dizer, o que eu tava esperando do Didi era ele falando um monte de bobagem, era bordão, caco, e o Didi fica só grunhindo, gritando, porque eu acho que na hora de fazer a gravação das falas dele, ele largou um monte de coisa genérica e eles depois foram encaixando aqui e ali. Pô, o primeiro Piscite ele fala depois de meia hora do filme, tá? Então eu esperava mais diálogo, né, dos Trapalhões. Tá? Esse filme foi um enorme sucesso, gente. Tá? De uma, vamos dizer assim, numa escala que o cinema nacional não tem como chegar mais nem perto. Teve 4.400.000 espectadores em 75. Para comparação, em 2023, o cinema nacional teve 3.072.000 espectadores, dividido, quer dizer, somado, né, considerando 281 produções. É exatamente isso que vocês ouviram. Um filme, 4.400.000. A maior bilheteria dos Trapalhões foi em 77, tá, que é o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Esse chegou a quase 6 milhões de espectadores, gente. É muita gente indo no cinema para ver os Trapalhões. A gente, aqui, é muito claro que está escrito aqui, é O Marujo Trapalhão. Os primeiros filmes não tinham os Trapalhões, era o Trapalhão. O Didi é de longe, a história é sobre o Didi. O que, assim, sem entrar, não vou entrar nada do que acontecia nos bastidores. Mas a gente sempre gostava de ver os outros também.
E é sempre decepcionante quando o Didi aparece muito mais ou quase só ele. Porque eu acho que ele não segura sozinho a história. Tá? Então, foi legal rever. Foi legal me lembrar da minha televisãozinha. E eu vou deixar vocês hoje com uma dúvida existencial que persegue a humanidade desde a época das 1001 Noites. É caflito? Até logo, mais buenas!